Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo 2 à mesa, desta vez com a explicação de como jogar Disney Lorcana, o popular trading card game da Ravensburger, que está a fazer grande sucesso neste momento e chega até nós pela Diver em Portugal. Na autoria de Lorcana encontramos os nomes Steve Wagner e Ryan Miller, sendo que este último nome será familiar aos jogadores de outros trading card games da Wizard of the Coast, como por exemplo Pokémon e Magic. Desta vez, temos um jogo que une alguns mecanismos de outros trading card games com a arte da Disney e que resulta num jogo inquestionavelmente bonito e ao mesmo tempo divertido. Disney Lorcana é um trading card game com uma curva de aprendizagem e mecanismos mais simples do que outros trading card games, mas que ainda assim não deixa de ser divertido, mesmo para os jogadores mais experientes. E em Disney Lorcana vamos ser Illumineers no reino de Lorcana, onde vamos usar a nossa tinta mágica para invocar novas versões de personagens e objetos bem conhecidos do universo Disney. Estas personagens e objetos vão-nos ajudar nas nossas quests para encontrarmos as peças desaparecidas de lore ou conhecimento que estão espalhadas por Lorcana. Na prática, estamos perante um trading card game onde a cada turno vamos poder aumentar o nosso depósito de tinta que depois podemos usar para invocar novas cartas. Estas podem ser usadas para desafiar as personagens do adversário ou completar quests que nos vão dar pontos de lore. O primeiro jogador a completar 20 pontos de lore é o vencedor. Sendo um trading card game e como já é habitual, podemos encontrar muitas formas de criar os nossos próprios baralhos, começando pelos starter decks, como é o caso deste exemplo que eu tenho aqui à minha frente, que nos foi muito gentilmente cedido pela Ravensburger, a quem agradecemos desde já. Este starter deck contém 60 cartas, ou seja, um deck pronto a usar, e para além disso um booster com 12 cartas que podemos usar para modificar o nosso deck no futuro. Se quiserem ver mais detalhes, podem ver o nosso vídeo de unboxing, onde mostramos o conteúdo deste starter deck. Depois podem também adquirir cartas de outras formas e conjuntos de acessórios que trazem também cartas e outros acessórios para melhorar o vosso jogo. No final, é um jogo onde podemos colecionar cartas com ilustrações lindíssimas e ao mesmo tempo criar diferentes baralhos com diferentes estratégias para levar à mesa. Bem, apresentado o jogo, vamos ver agora como se faz o setup e como se desenrola uma partida de Disney Lorcana a 2 jogadores. Antes de passarmos ao setup, queria só dizer que existe uma app que podem instalar no vosso telemóvel para ajudar com o setup, regras e um contador de pontos de lore, assim como uma explicação passo a passo para os primeiros jogos, caso vos seja útil. Voltando agora ao setup, vou começar por explicar os 4 tipos de cartas que temos em Lorcana. Vou começar aqui pelas personagens, que são as cartas onde vamos encontrar as caras conhecidas do universo Disney. Estes são os personagens que vamos enviar para quests e desafiar os nossos adversários. Depois temos os itens, são cartas que nos dão benefícios extra e ou melhoram as capacidades de outras cartas em jogo. Aqui temos as actions, que são cartas que vamos jogar, executar o efeito e descartar de seguida. Um tipo especial de action são as songs. Elas podem ser invocadas pagando o seu custo ou podem ser cantadas por uma personagem que cumpra os requisitos. Finalmente temos as locations, que são cartas que ficam em jogo até serem eliminadas pelos nossos adversários e nos dão habilidades especiais enquanto estiverem em jogo. As cartas de personagem têm a seguinte estrutura. Então, aqui em cima tem o seu custo, que é o número de cartas de tinta que temos que usar para poder desenhar esta carta, ou seja, invocá-la para o jogo. Se a carta, como é o caso desta aqui, tiver este símbolo em volta do seu custo, significa que esta carta pode ser convertida em tinta. Ao meio temos a ilustração da carta, e importa dizer que todas as ilustrações são originais para este jogo. A seguir temos o nome e a versão da carta, isto porque podemos ter várias versões de uma mesma personagem. Aqui por baixo do nome temos também o tipo de tinta e ao lado as suas classificações. No espaço imediatamente abaixo é onde temos as habilidades e efeitos da personagem. Em algumas cartas vamos também encontrar a força, que é representada pelo símbolo aqui à direita, e a resistência, que é quanto dano esta personagem consegue causar e aguentar, respectivamente, durante a fase de challenge. Finalmente, o símbolo em baixo à direita corresponde à quantidade de lore que este personagem consegue recuperar cada vez que é enviado numa quest. Explicada a anatomia de uma carta, vamos agora ao setup, que é muito simples. Basicamente, os jogadores vão blocar o marcador de lore a 0, depois baralhar os seus decks de cartas, tirar 7 cartas do deck, e depois de terminar o primeiro jogador, o jogo está pronto a começar. E Disney Lorcana joga-se por turnos, em que cada turno é composto por 3 fases. Na fase de beginning, aquilo que vamos fazer é ready das nossas cartas, ou seja, as cartas que foram usadas no turno anterior que estão exerted voltam ao seu estado ready, virando-as na sua orientação vertical. Depois temos o set,
E é aqui que vamos usar os efeitos que acontecem durante o início do turno, seguindo as suas instruções que variam de carta para carta. Finalmente temos o Draw, que é tirar uma carta do topo do deck, exceto o primeiro jogador no primeiro turno do jogo. Depois passamos à fase principal. É nesta fase que a qualquer momento o jogador pode colocar uma carta de tinta na sua reserva de tinta, no fundo, e para além disso, o jogador pode fazer tantas vezes como queira e possa as seguintes ações. E então pode colocar uma carta em jogo pagando o custo respectivo, pode usar a habilidade de uma personagem que não a deixe exerted, usar a habilidade de um item, usar a habilidade de uma localização e usar a ação de uma personagem em jogo que não tenha entrado em jogo neste turno, o que inclui fazer uma quest, fazer challenge a uma personagem oponente exerted, ou location, ou então usar a sua habilidade que o deixe exerted. Supondo que tínhamos então um jogo neste estado e este era o meu turno, aquilo que eu poderia começar por fazer então era escolher esta carta de som da minha mão e colocar aqui no reservatório de tinta. Depois poderia jogar a carta do patch, pagando o custo em tinta. Assumindo agora que o meu adversário tinha esta personagem em jogo e que se encontra no seu estado exerted, ou seja, foi usado no turno dele, posso usar agora o patch para fazer challenge, o que retira a carta do adversário de jogo e fica com 2 pontos de dano. Ainda tenho o Pongo disponível, por isso vou enviá-lo numa quest, que me dá 1 ponto de lore, mas deixa a minha personagem também exerted. Com isto termino o meu turno e é a vez do jogador seguinte. O jogo vai se enrolando assim, até que um dos jogadores chega a 20 pontos de lore e nesse momento é o vencedor. Por fim, importa apenas dizer que diferentes cartas vão ter diferentes poderes e muitas vezes alteram as próprias regras base do jogo. Sendo isso parte da nossa estratégia escolher as melhores combinações de cartas e sequências de ações para fazer as jogadas mais poderosas. Há também regras adicionais e detalhes que não vamos abordar aqui, mas que podem encontrar nas regras e descobrir à medida que explorem o jogo. Com o setup feito para 2 jogadores, vamos então a uma partida Disney Lorcana. Olá, estamos prontos para mais uma partida A2 de Lorcana. Vamos usar a app oficial Lorcana, onde podemos registrar as cartas da nossa coleção e também tem um contador de pontos de lore. Antes de dar início à partida, vamos então começar por baralhar os nossos decks e depois cada um vai tirar 7 cartas. Neste momento podemos fazer mulligan das nossas cartas, caso a mão inicial não seja do nosso agrado. E vais ser tu a primeira jogadora. Depois de ver a minha mão, vou então começar por colocar uma carta de tinta e vou escolher uma carta alta que sei que não vou conseguir jogar em breve. Com esta carta de tinta já consigo também invocar a Kida, que tem um custo de 1. Como esta personagem acabou de entrar em jogo, não há mais nada que possa fazer, por isso é a tua vez. Como sou o segundo jogador, começo por tirar uma carta. Agora vou fazer uma jogada parecida e começo por colocar uma carta de tinta e vou apostar numa carta que não consigo jogar ainda. Com esta carta de tinta em jogo, já consigo jogar o Pluto. Oh, que fofinho! Sim, mas veio para me ajudar. Agora é a tua vez. Eu também tenho aqui cartas fofas. Vou começar por biscar uma carta nova. Agora vou colocar uma carta de tinta. Olhando aqui para a minha mão, a carta que acabei de biscar parece-me bem para tinta. Já com 2 cartas de tinta, já posso jogar um dos dálmatas. Consome toda a tinta para este turno. Não vais fazer mais nada? Vou sim, e vou enviar a Kida numa quest, que me dá 1 ponto de lore. Muito bem, e agora é a minha vez. Também vou aumentar a minha pool de tinta, e acho que uma location me pode ajudar a ganhar lore mais rapidamente, por isso é isto mesmo que vou jogar. Ainda tenho uma carta de tinta disponível, mas não tenho aqui nada que me interesse usar. Para terminar, vou mandar o Pluto numa quest que me dá 1 ponto de lore. No meu turno, começo então por repor todas as cartas na posição ativa. Vou escolher a carta que acabei de biscar para pôr na minha pool de tinta. E com 3 cartas de tinta consigo jogar mais um dálmata e a mansão de Vil. E com isto já fico com uma location em jogo também. Para acabar o meu turno, a Kida vai fazer challenge ao Pluto. E com isto o Pluto fica fora de jogo. Este dálmata vai fazer uma quest que me dá 1 ponto de lore e completo o meu turno. Neste meu turno, esta location já me dá 1 ponto de lore. Depois de colocar as cartas de tinta ativas, vou biscar a minha carta. Vou pôr aqui como tinta uma carta que não tenciono jogar em breve. E com 3 cartas de tinta já consigo pôr em jogo o kit. Como acabou de entrar, não consigo fazer mais nada ainda neste turno. Vamos lá voltar a pôr as cartas ativas. E tenho mais um dálmata que vou pôr em jogo e que me custa 3 cartas de tinta.
E agora vou decidir as minhas ações. Desta vez, como não tens nenhuma personagem a que possa fazer challenge, vou enviar todos os personagens em quest, o que me dá um total de 4 pontos de lore. Bem, tenho de fazer rapidamente alguma coisa, porque estás com muitas personagens em jogo. Vamos ver o que consigo fazer. Neste momento não tenho muito interesse em colocar nenhuma carta de tinta. Vamos ver se não me arrependo. Vou usar as 3 cartas que já tenho em jogo para invocar o Horus. Para tentar reduzir o teu número de personagens, vou atacar um dos dálmatas, que infelizmente também deixa o meu personagem fora do jogo. Ok, vou registrar então o dano do meu lado, e é a minha vez. Vou pôr todas as cartas ativas novamente. E com 4 cartas de tinta consigo invocar o Patch, que é mais custoso, mas ao mesmo tempo mais poderoso. Novamente, não tens nenhum personagem que possa atacar, por isso vou enviar todos os personagens em quest, que me dá 5 pontos de lore. E ficas com um total de 11 pontos. Estás-te a aproximar rapidamente dos 20 pontos. Vamos ver se é desta consigo dar a volta. Bem, mesmo a calhar, uma carta de custo 4. Ou seja, tenho que pôr mais uma carta de tinta em jogo para poder jogar. Com isto, invoco a Tinkerbell, que quando entra em jogo dá-me o benefício de ver as 4 cartas do topo do baralho, escolher uma personagem para a minha mão e pôr as restantes no fundo do baralho. Para terminar o meu turno, ganho o meu ponto de lore pela location e vou usar o Horus para fazer challenge ao teu Rolly. Adeus, Rolly. E com isto termino o meu turno, é a tua vez. Felizmente tenho outro Rolly para pôr em jogo, e é exatamente o que vou fazer. Novamente, não tens personagens a quem eu possa fazer challenge, por isso vou enviar todos em quest, que me dá 5 pontos de lore. E ficas a 4 pontos de ganhar, o que significa que tenho no mínimo de remover de jogo 3 dos teus personagens, caso contrário, ganhas no teu próximo turno. Vou fazer o meu melhor. Não tenho muitas alternativas neste momento, por isso vou pôr também um roll em jogo, mais uma location, ganho o meu ponto de lore pela location em jogo, e a Tinkerbell vai fazer challenge ao teu dálmata que o tira de jogo. Como o meu dálmata tem 2 pontos de ataque, também tens de atualizar o dano do teu lado. Exatamente, infelizmente não foi suficiente para impedir que ganhasses, portanto suponho que este será o meu último turno também. Sim, exatamente. Neste momento, com as cartas de tinta, consigo ainda pôr em jogo esta carta. Mas na verdade, os 5 pontos de lore que ganho com as cartas já em jogo são suficientes para chegar aos 20 pontos. E com isso ganhas o jogo, parabéns! Obrigado! E assim chegamos ao fim deste vídeo da explicação e como jogar Disney Lorcana, o jogo onde vamos ser Illumineers e contar com a ajuda das personagens Disney para recolher lore à medida que defrontamos o adversário com o mesmo objetivo que nós neste jogo da Ravensburger que nos chega pela Divercentro. Quanto à nossa opinião, achamos que é um jogo com setup muito simples e rápido e uma curva de aprendizagem muito baixa. Isto faz dele um excelente jogo de entrada no mundo dos trading card games, tanto pela facilidade de o perceber como de o jogar. Sem surpresa, Disney Lorcana traz mecânicas de outros trading card games populares, o que dá profundidade ao jogo e faz com que também seja um jogo interessante para jogadores mais avançados. Ao mesmo tempo, inova e simplifica noutros aspectos, como por exemplo com a mecânica de poder usar uma carta pela personagem ou pela tinta no lado inverso. Isto remove a necessidade de gerir mana ou energia, como temos em outros trading card games. Deixamos a nota que para jogadores mais experientes, este não é um jogo com a complexidade, por exemplo, de Magic, e por isso é importante ter as expectativas alinhadas com o que vão encontrar aqui. Já na arte não há muito a acrescentar, as cartas falam por si só, com ilustrações exclusivas, muito bem conseguidas na nossa opinião, e que só isso é suficiente para tornar o jogo colecionável. Passando ao gameplay, achamos que está aqui um jogo mecanicamente muito sólido, divertido, rápido de jogar, nitidamente resultado de ter designers que já são bem familiares aos trading card games. Um toque muito interessante é a possibilidade de jogar com mais de 2 jogadores, que torna o jogo mais inclusivo do que estamos habituados em outros trading card games. E no tópico dos trading card games, para o bem e para o mal, podemos contar com muitas cartas já lançadas, e certamente mais cartas em breve. No momento em que estamos a publicar este vídeo, existem 3 sets diferentes que totalizam 690 cartas de diferentes raridades, por isso, variedade não falta.
É de notar que este jogo é relativamente recente e, na nossa opinião, nota-se que há muito potencial para continuar a acrescentar mecanismos que modificam o jogo base e abrem também a porta para novas estratégias. O reverso da moeda aqui é que, ao contrário de outros trading card games mais maduros, parece haver ainda alguns caminhos mais preferíveis para a vitória, algo que esperamos que evolua à medida que novos sets sejam lançados. Por fim, e por aqui, gostamos muito deste jogo, pela combinação de uma arte lindíssima num jogo fácil, rápido e divertido, que é ideal para levar à mesa quando não há muito tempo, mas ainda assim queremos ter algumas escolhas interessantes a fazer. Caso tenham interesse em experimentar, sugerimos um starter deck como este que temos aqui, não só porque tem um deck de 60 cartas pronto a jogar, mas também um booster que podem usar para depois ir alterando o deck base. Com este deck também conseguem experimentar o jogo a 2 jogadores. Basta para isso que deem 30 cartas a cada um dos 2 jogadores e dá pelo menos para ter uma ideia do que esperarem neste jogo. E também percebem rapidamente se este é um jogo para vocês. E por hoje é tudo. Esperamos que tenham gostado deste vídeo e tenham ficado com uma ideia sobre aquilo que é o jogo Lorcana e se é também um jogo no qual teriam interesse. Como de costume, fiquem à vontade para nos deixar perguntas, comentários. Caso tenham gostado deste vídeo, agradecemos imenso se nos puderem deixar um like e também já sabem que se quiserem receber em primeira mão os nossos próximos vídeos, é só subscrever e até à próxima!